Olá, eu sou o professor Rodrigo Moreira e hoje eu vou estar explicando para vocês nesta aula tudo sobre a famosa função PROC-V do Excel. Ela é bastante simples. Aqui eu tenho uma planilha, como vocês podem observar, coluna A, B, C, D e E, né? Tem a nossa base de dados aqui, que seria essa parte aqui. E qual é a função, qual a utilidade da função PROC-V? Você pode informar um código aqui no caso, e o Excel, através da função PROC-V, ele pode nos retornar o nome do filme e o preço, de forma automática. Tá? Então a função PROC-V, ela procura, né, efetua a procura na vertical. Tá? Porque depois nós temos o PROC-H também, que seria uma procura na horizontal. Mas hoje nós vamos estar falando sobre o PROC-V. Então vamos começar a montar a função. Igual PROC-V, de procurar na vertical, abre parênteses, aí ele pede valor procurado. O valor procurado, no caso aqui, vai ser através do código. Ou seja, eu vou digitar o código e o Excel vai procurar nessa base de dados qual é o nome do filme correspondente àquele código. Então, clico aqui nesse endereço, que é onde está o código, que vai ser o nosso valor procurado, ponto e vírgula. Aí ele pede para nós a matriz tabela. Matriz tabela vai ser toda a nossa base de dados. Olha. Ponto e vírgula. Número, índice, coluna. Qual coluna que se encontra o nome do filme? Ou seja, o valor que a gente quer de retorno aqui, de resposta. Então aqui seria coluna 1, aqui coluna 2. Então o nome do filme, que é o que a gente quer que o Excel mostre para nós aqui, está na coluna 2. Então por isso eu vou colocar o número 2. Ponto e vírgula. E aqui neste caso nós vamos estar usando a opção falso. Nós vamos escrever aqui falso para ele, ou seja, para ele fazer a pesquisa de forma exata. Então eu vou estar fazendo aqui, falso, fecha parênteses. Se eu colocar verdadeiro, a gente vai fazer um teste aí, ele procura de forma aproximada. Quando você coloca falso, ele vai procurar exatamente o código 12 para te retornar o nome do filme correspondente. Tá? Montei a função, basta teclar Enter. A Era do Gelo. Como vocês podem perceber, lá, o filme número 12, A Era do Gelo. Se eu alterar aqui o código, vamos colocar aqui, por exemplo, 15, teclo Enter, Esquadrão Classe A. Ótimo, funcionou. Vamos fazer agora ele retornar também, além do nome do filme, retornar o preço. O processo é o mesmo, a função é a mesma. Vamos digitar lá igual PROC-V, abre parênteses, o valor procurado continua sendo o código. Vou clicar aqui, ele vai buscar o endereço, que é a célula A20, ponto e vírgula, matriz tabela, vai ser toda a nossa base de dados, ponto e vírgula, número, índice e coluna. Qual coluna que se encontra o preço? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então, vou mudar somente aqui para a coluna 4, que no caso eu quero o preço, ponto e vírgula, e vamos colocar falso, que é para ele procurar exatamente o código 15 lá. Fecha parênteses e tecla Enter. Agora, além do nome do filme, ele pesquisa o preço também. Tá? Então, se eu alterar aqui, vamos pôr lá 7. Faroeste Caboclo, R$30. Simples assim. Vamos fazer um outro exemplo aqui do PROC-V. Eu vou abrir uma outra planilha aqui, a minha planilha 2. E agora nós vamos fazer o mesmo processo pesquisando através do nome. Ou seja, nós temos essa base de dados e eu vou informar o nome e eu quero que o Excel, através da função PROC-V, procure para mim e me retorne o endereço, o bairro, a cidade e o estado desta pessoa. Então o processo é o mesmo, igual PROC-V, abre parênteses, o valor procurado agora nesse caso vai ser pelo nome. O Excel também pode procurar por aqui, Então vamos clicar no nome,
ponto e vírgula, matriz tabela vai ser toda a nossa base de dados, ponto e vírgula, número, índice, coluna. Qual coluna que está o endereço? Coluna 1, coluna 2. Então nós vamos colocar o número 2, ponto e vírgula, false, que é para ele procurar exatamente através do nome Ana lá. Tem que ser exatamente igual. Então, na maioria das vezes a gente vai estar utilizando o falso aí. Enter, ele já retornou o endereço da Ana. Vou fazer novamente aqui, igual proc_v, abre parênteses, valor procurado é o nome, o Ana, ponto e vírgula. A matriz tabela vai ser toda a nossa base de dados, novamente, ponto e vírgula. A única coisa que vai mudar é o número, índice, coluna, que agora no caso do bairro, 1, 2 é a coluna 3. Então nós vamos colocar 3, ponto e vírgula, false, fecha parênteses, enter. E basta repetir o processo, igual proc_v, abre parênteses, valor procurado aqui, que é o nome, ponto e vírgula, matriz tabela, ponto e vírgula, qual coluna que se encontra a informação da cidade? Coluna 1, 2, 3, coluna 4. Então vamos colocar o número 4, ponto e vírgula, falso. Bem simples, né? Igual proc_v, abre parênteses, basta repetir o processo aqui, matriz tabela, ponto e vírgula, qual coluna que está o campo estado? 1, 2, 3, 4, 5. Então nós vamos colocar 5, ponto e vírgula, falso. Tranquilo. Agora você pode fazer um teste. Vamos supor aqui, ó, Eduardo. Automaticamente ele já trouxe todas as informações do Eduardo. O endereço, o bairro, a cidade e o estado. Agora eu vou dar mais um exemplo da função proc_v para vocês. Na planilha 3, nós temos aqui a faixa salarial de uma pessoa, né, que pode variar. No caso aqui é de 500 a 999, ela vai ter 10% de aumento. Se for de 1.000 a 2.349, 8% de aumento. Se for de 2.500 a 3.499, 6% de aumento. Se for de 3.500 a 4.999, 4%. E se for acima de 5.000, 2% de aumento. Aqui nós temos o funcionário e aqui nós temos o salário deles. Para eu saber a porcentagem de aumento que cada um vai ter, nós vamos também estar utilizando a função proc_v. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, igual proc_v, abre parênteses, o valor procurado vai ser o 900, né, que nós vamos estar procurando, ponto e vírgula, a matriz tabela, onde ele vai pesquisar, né, vai ser aqui, nós vamos selecionar toda a base de dados, ponto e vírgula, número, índice, coluna. Qual coluna que vai estar o aumento aqui, correspondente ao aumento? Ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então nós vamos colocar 3, ponto e vírgula. Agora aqui eu não posso colocar o falso, porque o falso ele iria procurar o 900 aqui na nossa base de dados. Teria que ser exatamente 900, como nos exemplos anteriores que nós fizemos nas outras duas planilhas. Nesse caso, o 900 ele está entre 500 até 999, então é um valor aproximado. Então nós vamos usar a opção aqui verdadeiro, fecha parênteses e dou enter. Olha lá, deu 0,1, vou selecionar aqui, vou formatar para porcentagem, 10% de aumento. Ou seja, ele entendeu que o 900 vai estar nessa faixa de 500 a 999, bem aproximado a esse valor, portanto corresponde a 10%. Vamos fazer novamente mais uma aqui, ó. Igual proc_v, abre parênteses, o valor procurado agora aqui vai ser o 2.000, ponto e vírgula, a matriz tabela, vou selecionar toda a nossa base de dados e vou aproveitar aqui e vou travar, vou apertar a tecla F4,
que é para fazer uma referência absoluta, para ele travar esse endereço aí, para que a gente possa copiar essa função para as demais células aí abaixo. Ponto e vírgula, número, índice, coluna. Qual coluna que está aqui? Ó? Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ponto e vírgula, e novamente vamos colocar verdadeiro, porque eu quero um valor aproximado de 2000. Não tem necessidade de ser exatamente 2000. Dou Enter. Ah lá, como vocês podem perceber, o 2000 ele vai estar nessa faixa aqui, de 1000 a 2349, portanto 8%. Como eu usei o referência absoluta, eu posso simplesmente vir aqui, clicar e arrastar. E ele já fez as outras funções automaticamente. Vou centralizar. Tá bem simples aí a função procv. Aproveitando aqui, vamos fazer um novo salário aqui, uma fórmula para já calcular esses 10% e dar um novo salário aqui da pessoa, né? Aí no caso aqui seria igual, abre parênteses, eu vou colocar o salário da pessoa, né? Vezes a porcentagem que ela tem, fecha parênteses, mais o salário. 900 mais 10% de aumento, 990. Bem simples. Vou clicar aqui e arrastar para as demais. E se esse vídeo, né, se esta aula te ajudou, curta, compartilhe, né, inscreva-se. E deixe também seu comentário, que é muito importante para nós aí. E lembrando, né, também se você precisar, né, ficar um expert no Excel e aprender todas as outras funções que são bastante úteis aí no programa aí, e no seu dia a dia, no seu trabalho, eu vou deixar o nosso link do nosso curso completo de Excel na descrição do vídeo, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês aí. Um abraço.